palestra se chama A Consciência e o Encontro das Almas. Na verdade, é um compêndio de informações acerca da nossa consciência e como que a gente pode ter uma consciência mais ativa, né? Como que a gente pode desenvolver uma consciência mais plena e com isso um controle de nossa mente e de nossas emoções, tá? E aí, expandindo isso além do corpo mental e do corpo emocional, obviamente isso vai trazer uma conexão maior com o nosso espírito em si, com essa parte espiritual nossa, tá? Começo com uma frase de Samael Aumbeor, que diz assim: a consciência, ou seja, a nossa alma, é o mais decente, o mais digno de nosso ser. Então, se tem alguma coisa que importa na nossa vida, é isso que nós chamamos de consciência, né? Nada mais levamos daqui a não ser a nossa consciência. Manas, Buddhi e Atman são termos, né? Como vocês podem ver aqui, ó, Manas, Buddhi e Atman são termos que designam a alma humana, a alma espiritual e que nós chamamos de ser interno ou espírito, tá? Que isso em linguagens de algumas filosofias, como a teosofia, né? A teosofia trabalha com esses nomes, então é algo interessante, é algo importante da gente começar a ter um primeiro contato, tá? Manas, Buddhi e Atman. Depois isso também a gente vai aprender na Kabbalah também, como eles designam a alma. A gente vai aprendendo pouquinho a pouquinho, a gente vai aprendendo tudo isso, tá? São só termos que a gente vai definindo agora com mais exatidão. Eu realço aqui a necessidade da gente trabalhar a consciência, né? Trazendo essas frases. Com paciência possuirei vossas almas. Uma frase do Mestre Jesus, né? Ele coloca isso na Bíblia, indicando que nós não temos alma ainda, e sim apenas uma essência de alma, um resquício de alma que nos tem, no qual dorme profundamente. Esse estado de autômata, de sonâmbulo, de robô que nós vivemos, né? Onde a gente não vive realmente, e sim estamos sempre num estado de dormência da nossa consciência, né? É por conta desta falta de alma que nós temos, ou seja, a falta de atenção, de consciência. E para a gente possuir a nossa alma realmente, só é possível à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, né? Então, são dois termos que eu já trouxe para vocês numa aula passada: trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, né? Padecimento voluntário é aquela questão da gente sacrificar uma vontade do nosso ego, que a gente sabe que é algo ruim para a nossa vida, que tira o poder da nossa consciência sobre nós mesmos, né? E quando a gente sacrifica isso, a gente sofre, porque o ego queria muito aquilo, né? Mas uma vez que a gente tem o controle consciente sobre aquilo, a gente padece voluntariamente, deixando de exercer aquela função que o ego iria exercer, o resultado é a felicidade e é o fortalecimento da nossa consciência. Então, para a gente possuir a nossa alma, a primeira coisa de tudo é necessário que a gente deixe de realizar a vontade do ego, né? E fazer a vontade da nossa consciência. E outra coisa é realizar trabalhos conscientes. E é justamente a aula de hoje ela vai tratar sobre isso. O que é realizar trabalhos conscientes, né? Para fortalecer isso, a gente lê uma outra frase que diz assim: tudo bem, Kátia, seja bem-vinda, tá? O que deve e que pode se libertar é o que temos de alma em nós, a consciência. Isso está mostrando que a nossa consciência ela está em um estado de escravidão, ou está presa, né? Então, a nossa consciência estando presa sob a tirania do ego, digamos assim, né? Sobre os mandatos do ego. A autorrealização íntima do homem. Autorrealização é um termo que é importante a gente começar a ter ciência, que é o quê? É a libertação completa das amarras do ego. Um homem se realiza internamente como alma quando a alma está liberta e ela pode se manifestar completamente sem as amarras do eu, né? Então essa autorrealização íntima do homem não é jamais produto de nenhuma mecânica, senão do resultado de um trabalho consciente feito com suma paciência. Isso nos indica que
Não é porque o mundo está evoluindo e que as pessoas ao nosso redor, nossa, eu vejo pessoas evoluindo, que a nossa alma vai evoluir porque a gente está em contato com essas pessoas. A evolução espiritual, a evolução da nossa alma, ela só acontece com esforços, com trabalhos da nossa consciência. Né? Aquilo que não se trabalha não cresce, não adianta. Não existe esse negócio de crescer por mecânica, né? Um processo mecânico para crescimento da alma. Quando se trata de assuntos da alma, isso não acontece. Então, apenas mediante sucessivos e ininterruptos trabalhos autoconscientes, dentro de nós mesmos, podemos desenvolver todas as nossas ocultas possibilidades. Né? Então, aqui tem algo por trás disso tudo, que é o quê? De trás da nossa alma existem possibilidades que o homem não desconhece, né? Que nós chamamos de poderes da alma, tais quais a clarividência, clareaudiência, projeção astral, projeção ginas, intuição, dentre tantos outros poderes que a nossa alma possui, mas que por conta da manifestação egóica hoje elas não se manifestam, né? Os seres humanos que podiam viver muito mais do que hoje e de uma maneira muito mais intensa, hoje estão adormecidos e atordoados por conta da densidade da energia egóica que existe dentro de si. Né? Lembra aquela energia infradimensional, né? Formada de átomos infradimensionais pesadíssimos, né? Que gera uma lentidão de todo o nosso sistema de alma. Né? Então, se de verdade queremos mudar, necessitamos com urgência máxima e inadiável modificar radicalmente esses estados equivocados da consciência. É muito interessante isso, né? Então, se a gente quer realmente evoluir como alma, se nós quisermos se transformar em pessoas melhores, é necessário que a gente mude esse estado de aprisionamento da nossa essência, da nossa alma, da nossa consciência, que ela saia dessa garrafa que é o ego, para que ela possa se manifestar livremente, né? Então, se há um estado equivocado da consciência, obviamente existe um estado correto da nossa consciência. Em um ela está inativa, no outro ela está ativa. Bom, então vamos lá. A pergunta é: mas o que são trabalhos conscientes? Né? É interessante nessa altura do campeonato, todas as pessoas que estão assistindo aqui a palestra, que tenham já compreendido a necessidade de se trabalhar como alma, né? Para poder evoluir aí como seres humanos. Né? Então, a indicação que nós estamos dando aqui é que para a gente poder evoluir como alma, nós temos que trabalhar a consciência. Tá? Então, o que são trabalhos conscientes? Então, a gente vai trazer aqui para vocês quais são as características de uma consciência ativa. Tá? Então, é muito interessante essa palestra por conta disso, porque agora a gente vai saber o que nós poderemos desenvolver como características de uma consciência ativa. E a primeira característica de uma consciência ativa é o quê? É ser de instante em instante. Então, a pessoa que não vive no momento presente, a pessoa que vive preocupada com o passado e ansiosa pelas coisas do futuro, ela não consegue estar vivendo a vida onde ela acontece, que é o aqui e o agora, que é o momento presente. Se a sua consciência não está no momento presente, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo uma projeção da sua vida. Ou para o futuro, ou uma projeção do que aconteceu no passado. Mas você não está mais vivendo a realidade. Então, o estado de consciência ativa requer que nós coloquemos ela aqui e agora, no momento presente. Aqui agora é o único momento que existe. Não existe o momento futuro, não existe o momento passado. O que existe é só o agora. O restante não faz parte da realidade, da verdade, da vida. Né? Quando alguém vive de acordo com a filosofia da momentaneidade,
É claro que não fabrica representações. Representações da mente, né? Então, eu até deixei em vermelho para explicar para vocês. As representações da mente são formas mentais, crenças limitantes, maneiras de filtrar a realidade que nós vamos criando com a falta de consciência. Então, são projeções do nosso ego, compreensões equivocadas do nosso ego que a gente vive com ela. Então, a gente pensa, não, eu sou uma pessoa muito medrosa. E você tem essa forma mental. Eu sou uma pessoa medrosa. E você vive de acordo com essa forma mental. Então, se a gente vive de acordo com a filosofia da momentaneidade, ou seja, no aqui e no agora, a gente não cria essas representações. Porque vive de instante em instante e de uma maneira consciente. Tudo passa pelo crivo da tua consciência e não pelo crivo do nosso ego. Então, conforme a gente vai eliminando os agregados psicológicos, ou seja, os nossos egos, esses defeitos psicológicos que temos dentro de si, a gente vai aprendendo a viver de momento em momento. A gente vai aprendendo a viver no aqui e no agora. Né? Então, é um trabalho onde a nossa consciência, para poder sair desse engarrafamento, vivendo no momento presente, ela percebe o ego tentando limitar a vida dela, tentando bloquear e limitar a manifestação dela na vida, com essas crenças limitantes sobre si mesma e sobre as coisas que estão ao nosso redor. Então, perceba tudo de cada momento, porque cada momento é filho da gnose. Só não existe um momento da nossa vida que a gente não consegue adquirir sabedoria. Não existe um momento da nossa vida que a gente não consegue entrar em contato com a verdade do momento. Se nós estamos realmente conscientes naquele momento, nós conseguimos adquirir algo da gnosis, algo da verdade, algo do conhecimento superior. Cada momento ele é absoluto. Cada momento ele é vivo e significante. Né? Você viu uma borboleta entrar na tua casa. Existe um significado para aquilo. Existe um porquê daquilo. Você viu uma barata passando. Existe um porquê daquilo. Mas a gente precisa estar com a nossa consciência aberta, com a nossa intuição ativa, para conseguir absorver isso. E para a gente ter essa consciência aberta, para a gente conseguir ter este contato com a gnosis, é necessário que a consciência esteja livre das amarras do ego. A momentaneidade, então, é característica especial dos gnósticos, daquelas pessoas que buscam o conhecimento superior, o conhecimento vivo da verdade do momento presente. Por isso, nós temos que amar a filosofia da momentaneidade. Amar esse treino de estar presentes no momento. Então, pessoal, essa é a primeira característica extremamente importante que nós precisamos desenvolver. Ser de instante em instante. Anotem essa característica. Não é possível a gente se desenvolver como alma se a gente não treinar esta habilidade. Descobrir para compreender e compreender para eliminar. Então, se a gente não descobre o ego dentro de si, tem gente que não está conseguindo me ouvir, é isso? Todos conseguem me ouvir ou só o user que acabou de colocar aqui? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Faz um joinha para mim. Lê, minha mãe também não tá te ouvindo. É necessário talvez entrar novamente, tá? Quem não está conseguindo me ouvir, seria importante que entrasse novamente. Alguém pode colocar no chat, por favor, que precisa entrar novamente? Eu não sei por que acontece com algumas pessoas. Tá? Então, se a gente vive de instante em instante, como um vigia em época de guerra, vigiando o momento presente, a gente consegue ver o ego tentando limitar a nossa consciência. E a gente consegue descobri-lo. Então, se alguém vive fora do presente, não descobre-se os seus egos. Se alguém vai meditar longe do momento presente, não consegue compreender um defeito de maneira consciente. Né? E se alguém não compreende o defeito, não é possível eliminá-lo. A gente só consegue extirpar da raiz da nossa psique aquilo que a gente compreende. Né? Aquilo que a gente não compreende não é possível a gente extirpar da raiz da nossa psique. Né? Então, se você tem um medo e você quer eliminá-lo, você precisa estar consciente.
A consciência é a base de todo o trabalho da evolução espiritual, né? Então, nós vamos para agora a segunda característica da nossa consciência, que se chama olhar de principiante. Tá? Quando a mente está condicionada pela memória, só repete aquilo que acumulou. Então, se a nossa mente está sempre buscando no passado as coisas da vida, né, ela já não está no momento presente. Ela não está mais vendo as coisas como essa novidade. Né? Então, somente nesse estado de alerta novidade, com a mente espontânea, livre do peso do passado, em estado de plena receptividade, podemos realmente escutar sem a intervenção desse péssimo secretário de mau agouro chamado ego. Então, a gente já falou sobre isso, né? Eu até estou trazendo novamente isso, mas esse olhar de principiante para a vida, como se fosse a primeira vez que você estivesse respirando, como se fosse a primeira vez que você está vendo a pessoa que está ao seu lado, né? Se você levar desta maneira, a tua consciência se ativa, tá? Então esse olhar de principiante, ele é muito importante. Eu até falei para vocês dessa fruta aqui chamada quinu, lembram dela? Né? E ela traz justamente, né? É novo. Quando é novo, como é que você vai experimentar essa fruta? Né? Quando a gente se abre para o novo, abandonando o peso do passado, os preconceitos, os pré-julgamentos, receios e fanatismos, andamos com êxito pelo caminho do legítimo refinamento de si mesmos. Né? E olha isso para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Se você sempre se enxerga da mesma maneira, né? O que acontece? Acontece que você está sempre olhando da mesma maneira, você não consegue evoluir, você não consegue trazer novas percepções de si mesmo. Né? Você não consegue nem enxergar novos egos, nem nova luz dentro de você. A mente degenerada, uma mente que já está condicionada aí pelos preconceitos, pelos pré-julgamentos, pelos receios e fanatismos, ela é uma mente que está degenerada, ela é uma mente que ela está inativa, ela está condicionada. E ela vive engarrafada nesse passado, né? E não consegue sair disso mesmo. Ela não sabe ver o novo, ela sempre vê o olhar do velho. Né? E é bem interessante isso, né? Não são todas as pessoas, inclusive existem pessoas bem diferentes disso, mas pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto? Se puder fechar, por favor. Muito obrigado. Então, por exemplo, existem algumas pessoas idosas que nunca trabalharam a sua consciência, nunca trabalharam a sua mente, e elas têm o péssimo costume de pensar sempre da mesma maneira. Né? Os mesmos sofrimentos. E a mente ela se petrifica num caminho. Quanto mais tempo passa pensando de uma tal maneira, mais difícil é você mudar essa maneira de pensar. Se você pensou a sua vida inteira que você não é capaz de fazer alguma coisa, quando você chegar na tua idade idosa, mais difícil será ainda de você desfazer essa mentira. Né? Desfazer essa maneira de pensar. Então, saber esse olhar de principiante, saber com a mente novidade. Eu gosto de pensar assim como se nós fôssemos ET, chegando no planeta. Né? Tudo é novo, como se fosse uma criança. A criança tem a consciência livre, consciência limpa. Ela vê tudo como novidade, ela está sempre atenta. Consciência livre, ela não tem ego ainda. Né? Até os 4, 5 anos, a consciência da criança está completamente livre. E ela não fica fantasiando em ilusões da mente. A mente dela é inativa. Né? Então essa consciência é completamente livre. Ela não é condicionada. Então chegamos agora a esse outro ponto, nós já tínhamos falado sobre ele também, que é confiar na consciência. Tá? Já não é uma questão de uma consciência ativa, mas sim de saber, de ter a sabedoria que é na consciência que a gente vive a verdade. Né? A verdade é o desconhecido de momento em momento, e nossas mentes devem estar sempre alertas em plena atenção, livre dos prejuízos e preconceitos, a fim de ser realmente receptivas. Ou seja, a gente,
quando a gente começa a confiar na nossa consciência, né, nós temos a capacidade de poder aprender. Quando a gente confia na nossa mente, essa capacidade vai embora, infelizmente. Perfeito? E aí a próxima que eu gostaria de trazer, né, é a concentração aberta. Muito, muito importante, né? A rigidez da mente, essa mente petrificada, ela nos faz prisioneiros e perdemos nossa capacidade de se adaptar, né? Então, quando a gente está sempre pensando da mesma maneira, né, não estamos abertos a novas maneiras de pensar, acaba acontecendo que entramos nessa rigidez mental. Então, eu falo aqui sobre os dois tipos de concentração que existem, tá? O primeiro é do tipo que se chama exclusivista. E o segundo é do tipo pleno, total, não exclusivista. A verdadeira concentração não é o resultado da opção com todas as suas lutas, nem escolher tais ou quais pensamentos. Então, a verdadeira concentração ela não vem do que hoje eu vou meditar nisso daqui, hoje eu vou escolher isso daqui para eu pensar. Não é disso que vem a consciência ativa. Isso de que eu opino que este pensamento é bom e que aquele é mau e vice-versa, isso de não devo pensar nisto e que é melhor pensar naquilo e etc., forma, de certo, conflitos entre a atenção e a distração. E onde há conflitos não pode existir quietude e silêncio da mente, né? Então, quando você começa a opinar sobre alguma coisa com a sua mente está produzindo. E o que a gente quer é uma mente em silêncio para que possa se manifestar apenas a consciência. Porque é na consciência que se adquire a compreensão, e não na mente. Perfeito? Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Bebei o vinho da meditação na taça deliciosa da perfeita concentração. Vamos ver um vídeo bem rápido. Perdão, voltando. Nós devemos aprender a meditar de uma maneira sábia e segundo surja na mente cada pensamento. Cada recordação que vai vindo, cada imagem, cada ideia, cada conceito, a gente deve escavar esses conceitos, estudá-los, ver como eles são, né? Extrair de cada pensamento e recordação, imagem, etc., o melhor. E não ficar lutando contra ele. Quando você fica lutando contra esses pensamentos, você só vai agitando mais a sua mente. Então você começa a brigar com a sua mente e a sua mente vai multiplicando esses pensamentos. Quando você vê, você não consegue, você saiu da sua meditação completamente. Já não existe meditação, e sim só zumbido na sua cabeça. Mas quando o desfile de pensamentos termina e a mente fica quieta, vencida, em profundo silêncio, então a essência da mente escapa e vem a experiência da verdade. Você se concentra naquele pensamento único que está surgindo naquele momento. Você se abre para ele, abre a sua mão para receber o pensamento e dali que vem a experiência da verdade. Então, o nosso sistema de concentração, ele nada exclui. Ele recebe o pensamento com atenção plena, total, íntegra, e inclui tudo que aparece. Não exclui nada. Ele é completamente aberto. O nosso sistema de concentração é o caminho que conduz a gente à experiência da verdade, como ela é. E depois que você compreendeu, você solta o pensamento, ele vai embora. E o que resta dentro de você? Essa experiência da paz
e do discernimento. E isso que é a experiência da verdade. Não é brigar com esses pensamentos, e sim recebê-los. O ser humano tem o péssimo hábito de não querer entrar em contato com o seu sofrimento, de não querer entrar em contato com a dor. Isso é uma mente fechada. Isso é o que a gente está falando sobre abertura, concentração aberta. Eu recebo tudo, a dor e o prazer. E eu não me apego a nenhum dos dois. Compreendo os dois e deixo que os dois passem. E isso vem da sua paz. Então, esse foi outra característica de uma consciência ativa. A consciência ativa, ela não se fecha. Ela está sempre aberta a receber tudo. E a próxima característica fundamental da consciência é a nobreza, gentileza e amabilidade. Uma consciência ativa, ela é sempre nobre. Nobre, amorosa. O homem gentil, o ser humano que é gentil, iluminado e perfeito, é o resultado concreto da cristalização dessa energia que a gente chama de Espírito Santo. Essa energia que é santa, ou seja, uma energia que é divina em nós. Essa energia divina, quando se cristaliza dentro de nós, faz da gente ser pessoas gentis e iluminadas. A gentileza aquece a nossa alma, tanto da pessoa que é gentil quanto da pessoa que é tratada com gentileza. Então, é importante a gente desenvolver essa questão de ser amáveis para escutar e bondosos para julgar. Principalmente, pessoal, principalmente consigo mesmos. Não existe verdugo maior do que o nosso próprio ego. Nosso ego está sempre condenando nós, sempre tratando nós mesmos com uma extrema rigidez que impede de sermos gentis com a pessoa que mais deveria importar, que é você. Isso não é egoísmo se você se importar com você. Isso é inteligência. Porque você se tratando bem, você consegue tratar bem as outras pessoas. Uma pessoa que não está bem consigo mesma, ela não consegue tratar bem ninguém. Não consegue servir a ninguém. Então, se você aprender a se tratar de uma maneira nobre, de uma maneira gentil e amável, você está dando o primeiro passo para que você possa ser uma pessoa melhor. A isso, alguns mestres chamam de ahimsa. Os homens de boa vontade. A ahimsa é aquele conceito da não violência. Então a nossa consciência, ela tem uma natureza serena e não violenta. E dessa não violência que vem vindo uma ordem na nossa consciência. O ahimsa, ele deve se cultivar nos lares, seguindo isso que nós chamamos de senda do matrimônio perfeito, onde marido e mulher estão unidos, a família está unida a fim da elevação espiritual, da elevação da consciência da própria família. E só quando não existir mais a violência no nosso pensamento, na nossa palavra e no nosso obrar, nas nossas atitudes, é que vai reinar a felicidade. A violência ela é a causa do caos. O ahimsa, ele deve ser o fundamento do nosso diário viver. Seja nas empresas que a gente vive, seja aonde quer que seja, a gente deve viver essa doutrina da não violência. Então, faz parte da consciência ativa essa não violência. Nobreza, gentileza e amabilidade. Sempre e quando você está sendo grosso com uma pessoa, sempre e quando você está odiando alguém, você está completamente iludido. Você está completamente sendo levado pelo seu ego. Não existe amor e ódio no mesmo local. Quando o ódio se manifesta, não existe união, não existe gentileza. Só existe violência. Perfeito? Disso surge a próxima característica da nossa consciência, que nós chamamos de não julgamento. Então, nós adotamos, a nossa consciência ela adota uma postura de testemunha imparcial da sua própria existência.
Nós não somos mais o verdugo que julga a tudo e a todos, mas sim somos uma testemunha daquilo que acontece na nossa vida. Necessitamos estudar a nossa dialética, ou seja, essa conversa interna que existe dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossas atitudes, de instante em instante, sem justificar e nem condenar. Uma vez que você começa a se justificar, mas eu gosto muito disso, isso me faz bem, que não sei o que, você está se justificando, ou, não, mas aquela pessoa fez aquilo, que não sei o que, tal, e você começa a condenar a si mesmo ou as outras pessoas, a sua consciência está inativa e o que está ativo é a tua mente. Né? Então necessitamos compreender de uma maneira integral, profunda, né, isso. Compreender esses defeitos desta maneira, sem justificá-los e nem condená-los. Justificar ou condenar não significa compreender. Quem quer acabar com seus defeitos não deve justificá-los nem condená-los, mas sim compreender os seus erros. Né? Então, você errou na tua vida e você fica se culpando até hoje. Qual é o bem que isso vai te trazer? Nenhum. Agora, quando você aprende a olhar para trás dos seus erros, sem justificar ou condenar eles, mas com a intenção de compreendê-los, é daí que surge a possibilidade de mudança. Porque enquanto você não compreendeu que você errou, mas você fica só lá se justificando ou se condenando, você está simplesmente alimentando sentimentos ruins na sua vida, que vai atrair o quê? Uma entropia. Vai atrair na sua vida apenas coisas ruins e más. Então, não julgar a si mesmo ou as situações de forma identificada, mecânica, né? Com essa visão de pessoa sofredora. O que nós precisamos fazer, eu vou resumir, tá, pessoal, para dar tempo da palestra inteira. O que nós precisamos realmente é reconhecer os nossos erros e arrepender-se deles. Né? Reconhece que você errou. Não se justifica, não se vitimiza. Reconhece os seus erros e traz compreensão para que você se arrependa deles. Depois você toma a resolução firme de não voltar mais a incorrer neles. Não voltar naquela ladainha de ficar se condenando ou se justificando. Sempre que condenamos ou justificamos, ainda não há compreensão. Então, se você ainda continua dentro da sua consciência, dentro da sua mente, condenando ou justificando, você ainda não atingiu o estado de compreensão. Porque depois que você compreende, você não volta mais a ficar pensando nisso. Já veio o discernimento. Agora é importante a gente ser realista, né? Não é que eu não olho para trás e não vejo o que eu errei, né? Não estou falando Hakuna Matata para vocês, né? Não é a filosofia do Hakuna Matata, né? Aquela historinha do lindo viver, né? Deixa o que passou para trás e já era. Não é isso. Temos que ser realistas, sim. Realizar-se a fundo, abordar-se a si mesmo, ajuizar a nossa personalidade, sem hipocrisia, sem pose falsa. Então, o que a gente faz? A gente se julga. A gente se julga no sentido de reconhecer aonde você errou no seu passado. Mas depois que você fez isso, você traça a sua severa disciplina moral, uma disciplina ética para você, e fala, agora eu vou acertar. E pronto. E acabou. Então, você não é que você está deixando para trás as coisas. Né? Você pesquisa o seu passado, reconhece os seus erros, traça uma rota e aí sim, você acaba com tudo isso. Ok, pessoal? Depois disso, do não julgamento, outro ponto fundamental para nossa consciência. Não tem, não. Me dá essa folha para mim rapidinho. Pronto, desculpa. Então, vem esse processo da aceitação ativa consciente. Aceitar conscientemente é o primeiro passo para poder compreender algo. Aceitação mecânica e não aceitação são armadilhas do ego para a gente perder a consciência. Né? Olha que interessante essa frase.
Quando algum desejo ou recordação ou pensamento surgir em seu pensamento, seu entendimento, não o rechace. Não rechace ele, mas estuda, analisa e compreende em todos os níveis da sua mente e depois você esquece ele de uma forma radical, total ou definitiva. Quando a gente não aceita alguma coisa na nossa vida, quando você fala, eu não aceito isso de maneira nenhuma, né? Quando você não aceita isso e você fica brigando contra aquilo, é porque você não está levando a tua consciência para compreender aquilo, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que você está querendo meditar, né? Só que você foi meditar justamente perto de um aeroporto. Então você está lá sentado meditando e de repente um avião sai, fazendo aquele barulho, tirando a sua atenção. Você fala, meu Deus do céu, não é possível, né? Poxa, o Leandro trouxe eu aqui para meditar justamente aqui do lado do aeroporto. Não é possível, meu. Ah, não está certo isso. Olha onde está sua mente neste momento, né? Você não está aceitando a situação. Quando você não aceita ela, você começa a julgá-la. Agora, você pode fazer alguma coisa em relação a isso? Né? Tá meditando lá no aeroporto, perto do aeroporto. Você pode fazer alguma coisa em relação a isso? Não, os aviões vão continuar passando. Então o que você faz? Eu aceito. Então eu tô lá e tô meditando. E passo o avião. E vem o meu pensamento. Poxa, o Leandro trouxe eu para meditar justo aqui perto do aeroporto. Deixa eu levar discernimento para esse pensamento. Eu aceito ele, eu não o rechaço. Eu pego esse pensamento com a minha consciência e falo, posso fazer alguma coisa em relação a isso? Não há nada que eu possa fazer. Passa o trem, né? Às vezes passa o trem, exatamente. Então eu aceito. Aqui em casa eu moro numa chácara, né? Então todos os vizinhos, todo dia tem alguém cortando grama aqui do lado, né? E muitas dessas horas eu estou em um processo meditativo. E se eu ficar brigando com o vizinho na minha mente? Poxa, o cara tá aí cortando grama, tá me atrapalhando? Eu tô meditando? Não. Eu tô fora da minha meditação. A partir do momento que eu aceito que aquele barulho vai continuar acontecendo, acabou meu problema. Eu aceitei, né? Aceito. A maior parte dos nossos problemas, pessoal, vem justamente da não aceitação de como as coisas são ou de como as pessoas são. Você não aceita aquela pessoa ser daquele jeito e você sofre por causa daquilo. Você não é responsável por aquilo. Você só é responsável por aquilo que você sente, né? Então, aceitar faz parte da tua consciência. Mas o que a gente fala é que é uma aceitação ativa. Ou seja, deixa eu passar o slide. Não é que a gente tem que aceitar ou deixar de ou rechaçar, mas simplesmente é que se fazer consciente do que há de inatento e agir, compreender e agir em função disso. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma sala de aula, aqui onde eu estou é a sala de aula onde eu dou aula disso presencialmente, né? Vamos supor que estivéssemos aqui dando aula e vem as minhas filhas aqui e começa a bater o tambor aqui do lado da classe, né? Estamos em meditação. E aí elas ficam batendo o tamborzinho aqui. Ah, o Leandro disse que eu tenho que aceitar, né? E eu estou aqui em meditação, eu falo, não, eu aceito as coisas como elas são. Elas continuam ali batendo o tamborzinho, né? Mas aí eu penso, com discernimento, eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Sim, eu posso. Eu posso ir lá e pedir com gentileza e amabilidade, pedir, olha, crianças, agora a gente está num momento de meditação. Por favor, vocês poderiam subir, né? Falando dessa maneira amável, possivelmente elas vão fazer isso naquele momento. E elas vão lá e vão bater o tambor lá do outro lado da chácara, né? E a gente aqui fica tranquilo. Ou seja, eu aceitei que primeiro estava vindo barulho. E eu pensei, eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Eu posso. Então eu ajo. Entende? Quando não há o que eu possa fazer, o problema já está resolvido. E não adianta eu brigar contra ele. Só que quando a gente está falando de pessoas, né? Não há o que a gente possa fazer. Porque a gente não muda uma pessoa. A gente só tem a capacidade de mudar a si mesmos. Então sempre que você está reclamando de uma pessoa, na verdade o que está acontecendo é que você está tentando mudá-la.
E isso é a não aceitação. E isso mora o nosso sofrimento. Aceitou que uma pessoa é daquele jeito, o que você pode fazer em você para que aquilo mude? Você pode fazer alguma coisa em você para que aquilo mude? Ótimo, você tem uma linha de saída. Não existe o que você possa fazer dentro de você para que aquilo mude, teu problema está resolvido, porque não há nada que você possa fazer. Às vezes isso dá pano para manga, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí a dúvida no chat e depois a gente trata ela, tá? Mas a resposta é aceitação ativa. Não é que eu aceito tudo. Eu aceito as coisas como elas são, primeiro. Aí depois eu tenho discernimento sobre elas para saber se eu posso agir ou não, tá? Essa é o resumo. Isso dói muito quando a gente fala de emoções, tá, pessoal? A gente aprendeu já na nossa vida que a gente tem que perdoar as pessoas, né? Mas aí a gente perdoa mentalmente e a gente vive pensando sobre aquilo ainda. Fala, não, eu perdoei, tá perdoado, né? Mas a gente vive pensando sobre aquilo. Quer dizer o quê? Que, na verdade, você não compreendeu ainda o suficiente a um nível emocional para que realmente você tenha perdoado. Você perdoa quando você pensar naquilo, aquilo não te gere mais frustração, não gere mais ressentimento, mais mágoa. Né? Enquanto existir mágoa, não existe ainda aí a falta do perdão. O perdão é a aceitação das coisas que aconteceram como elas são. E aí vamos então para a próxima característica da consciência. Ela é chamada de intencionalidade e propósito. Não é possível uma pessoa estar consciente de uma forma mecânica, sem querer. Só é possível uma pessoa estar consciente de uma forma intencional, por querer. Não acontece de você estar andando por uma rua e sem querer você ficou consciente. É necessário sempre um esforço da sua consciência para se manter ativa. Então você precisa querer estar consciente. Entende? Então, esse é um fator fundamental, tá, pessoal? E esse treino de todo momento trazer sua consciência de novo à tona, esse treino, quanto mais você treina, melhor vai ser para você. Tá? Mais fácil vai ser você ir retomando essa intencionalidade, esse propósito de viver. Né? Eu tenho o propósito de estar sempre consciente nisso que nós chamamos de autorrecordação. Sempre autorrecordar da minha espiritualidade, da minha alma, do meu processo de evolução. Necessitamos nos autorrecordar em presença de toda a representação que possa nos fascinar. Né? Então, sempre trazer à tona de volta a consciência de quem nós somos. De qual é o nosso propósito como pessoas, como almas. Outra característica de uma consciência que é ativa. Ela indaga com curiosidade. Então, essa indagação curiosa, né, ela faz parte da nossa consciência. As pessoas que não querem descobrir por si mesmas, ou seja, as pessoas que querem receber sempre tudo de bandeja, né, elas possuem normalmente as mentes fechadas. A gente chama de mentes estúpidas. Por quê? Porque elas seguem, elas são só seguidoras. Elas não são mentes inteligentes, né, que buscam saber mais. Então, a mente que é estúpida, ela se fecha, né? Se torna uma mecânica automática. Jamais indagam. Elas nunca se perguntam sobre as coisas que elas estão recebendo, né? E elas começam só a imitar as coisas como falaram. Então, só por meio da compreensão podemos liberar de uma grande dor. Mas se uma parte de mim sente dor e não quer cooperar com o inevitável, a outra parte consciente quer indagar, pedir uma explicação, buscar uma razão, que seria a parte certa, né? E por último, a terceira quer sair correndo, fugir, beber, se bebedar. É então impossível compreender em forma íntegra a dor que nos amarga a vida, né? Então, indagar sobre as suas dores, ir atrás da razão e da explicação delas, né? É se tornar consciente delas.
Isso é indagação curiosa. Deve-se meditar... desculpa, né? Então, só para a gente fechar a questão da indagação, leve sempre essa curiosidade para as coisas que você está fazendo, né? Então, você vai respirar, por exemplo, eu vou meditar e eu vou levar minha atenção para minha respiração. Leve essa curiosidade, ela ativa a sua consciência, né? Como é que é eu respirando? Se indaga, se pergunta, como é que é o ar saindo de mim? Como é que é o ar aqui no meu pulmão? Se indaga, leva essa curiosidade, né? Você já vai estar treinando essa característica da sua consciência. Outro aspecto fundamental é o quê? É se abrir na espiritualidade, a espiritualidade aberta. Então, durante o período da meditação, e uma consciência que está ativa, ela está sempre vendo não só o físico, mas ela está aberta para a espiritualidade, tá? Então, na nossa meditação, nós devemos sempre entrar em contato com o íntimo. O íntimo é isso que nós chamamos do nosso ser interno. Algumas linhas filosóficas chamam de eu superior, né? Que nós chamamos de ser interno. Recordem que seus corpos são o templo de Deus vivo e que o muito alto mora em vós. O discípulo deve adormecer-se profundamente tratando de conversar com o seu íntimo. Então, neste processo meditativo de consciência ativa, durante o dia a dia, é perceber a vida com a espiritualidade aberta e não se fechar à materialidade. Isso faz parte da consciência ativa. Devemos apartar da mente toda classe de pensamentos terrenos durante a nossa meditação. Os pensamentos terrenos devem cair mortos ante as portas do templo e terá que concentrar a mente unicamente dentro em nosso íntimo. Isso é a mente ativa, a consciência ativa no processo meditativo. Esquece das questões terrenas, dos seus problemas terrenos. Se abre para a sua espiritualidade. Que é ali que está a gnosis, ali que está o seu conhecimento superior. Conseguindo-se adormecer-se meditando no seu íntimo, então entra no estado de samadhi. E pode ver e ouvir coisas inefáveis e conversar com os anjos familiarmente. Assim é como se acorda a consciência da sua letargia milenária. Assim é como podemos adquirir verdadeira sabedoria divina sem necessidade de danificar os poderes da mente, com batalhar dos raciocínios, nem com um vão intelectualismo, né? Então, esse acordar da consciência completo, ele vai se dar quando nós somos unos com a nossa espiritualidade. A melhor maneira da gente se conectar com a nossa espiritualidade, de acordo com a nossa experiência, é através de uma parte do nosso ser chamada Mãe Divina, tá? Nós chamamos ela de Stella Maris. Cada religião dá um nome para ela. Maria, Maia, Isis, Insoberta, Régia, Stella Maris, Diana. Existem milhares de manifestações da Mãe Divina, né, na religiosidade, né? Então, ela segura o filho. E nós, como alma, somos filhos da Mãe Divina, né, dessa parte feminina do universo que nos acolhe e nos leva para a espiritualidade. Ela é a porta e o caminho, né? A Mãe Divina, ela carrega o fogo que nos ilumina, o fogo que transforma a escuridão em luz, o fogo que nos dá vida. Então, buscar a Mãe Divina no nosso coração, no chakra cardíaco, é fundamental. A cruz da iniciação se recebe no templo do coração. E só essa adorável Senhora do Amor tem o poder de despertar as suas crianças no seio profundo do universo, né, do Espírito Universal de Vida. E tem uma máxima de Hermes Trismegistus que fala: assim como é em cima, é embaixo, né? Essa máxima a gente vai estudar ainda. Hermes Trismegistus fala isso. E nós nascemos da nossa mãe. Todo mundo do que está aqui nasceu fisicamente da sua mãe. E não é possível a gente nascer espiritualmente se não for da nossa mãe. Nós nascemos aqui no plano terreno da nossa mãe física. E nós nasceremos no plano superior da nossa mãe espiritual. Nascemos em espírito do espírito. Porque o que é espírito, espírito é. E o que é carne, carne é. Né?
Então, para nascer como espíritos, nós nascemos da mãe espiritual. E todos nós, cada um de nós, temos uma mãe espiritual. E é importante a gente se familiarizar com ela, né? É através dela que se abre a conexão completa para a espiritualidade. Outra característica de uma consciência ativa é a compaixão, o amor incondicional. Então, quando nós estamos conscientes, nós sentimos compaixão pelas pessoas, né? Faz parte de uma oração gnóstica que diz assim, sempre, né? Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres sejam em paz. Este é o pensamento da consciência. A consciência só quer isso. Compaixão a todos os seres. Que todos os seres sejam livres das amarras tiranas do ego. Que todos os seres alcancem essa autorrealização íntima do ser. Então, a compaixão é uma característica da consciência ativa. Tá te faltando compaixão? É porque tá faltando para você, né, liberdade da consciência. Então, pessoal, olhem uma coisa. Estas são as características da nossa consciência. E para a gente não esquecer, vamos pintar as primeiras letras. Consciência. Aí está o caminho. Essa fração de consciência, essa pequena consciência que nós temos, que nós falamos, 3% de consciência que temos, se denomina no Zen nipônico, no Zen budismo, ela se chama Buddhata. E este é o material psíquico com o qual é possível e devemos fabricar a nossa alma, o embrião áureo. Não é possível a gente fabricar a nossa alma, como a gente falou, a primeira frase que a gente trouxe, com paciência possuireis vossas almas. Isso está escrito na Bíblia, né? Jesus trouxe essa informação. O Zen budismo fala a mesma coisa, mas ele chama essa essência de Buddhata, e que é necessário a gente criar através dessa essência que está livre, dessa consciência que nos resta, fabricar a nossa alma. A consciência, quando está sendo auxiliada pela Mãe Divina, é o único material que poderá nos fazer retornar ao Pai, ou seja, aos planos superiores. O embrião áureo, ou seja, a alma, nos converte em cidadãos conscientes dos mundos superiores. Enquanto tivermos consciência apenas do plano físico, seremos cidadãos do plano físico. Quando expandirmos as nossas consciências, nós tornamos cidadãos dos planos superiores. Ele e ela, Budi e Manas, são as almas gêmeas dentro de nós próprios. As duas adoradas filhas de Atman, do ser interno. O esposo e a esposa, eternamente enamorados, a eterna dama, a alma espírito, sempre exige do seu cavaleiro, a alma humana, todo o gênero de inauditos sacrifícios e prodígios de valor. Isso é a história de todos os contos filosóficos, é a história de todas as fábulas. A princesa que é liberta pelo cavaleiro. A alma humana, essa essência que a gente está falando, que vive dentro de nós, esses 3%, ele precisa sempre se sacrificar e realizar prodígios de valor para conquistar ou salvar a sua esposa, que é a alma espírito, essa eterna dama. Prodígios de valor são os trabalhos conscientes e os padecimentos voluntários são esses inauditos sacrifícios. Né? Não existe outro caminho para que Manas e Budi se unifiquem em Atman, no ser interno, e esse amor possa fluir. Essa é a consciência e o encontro das almas. Apenas através da nossa consciência, a nossa alma humana se reencontrará com a alma espiritual. Nós necessitamos de uma tremenda revolução da consciência. Nossa consciência precisa se revolucionar
como se fosse a Revolução Francesa. Ela tem que ir contra tudo e a todos, contra toda a sociedade, tudo que a sociedade pensa que é a sanidade do ego, né? Para conseguir o retorno à estrela interior que guia o nosso ser. Só com a dissolução do ego, do eu, existe a revolução total. E por último, pessoal, eu trago a última, né? Nós devemos cultivar a gratidão, porque a ingratidão e a traição se irmanam. Então, exercer a gratidão. Desculpa. Então, só um segundo, por favor. Então, eu levo minha gratidão, principalmente aos seres que já tiveram contato com a gnosis, mestres que trouxeram o conhecimento. São muitos, são muitos, são muitos. Milhares de mestres trouxeram o conhecimento gnóstico para cá. Muito perto de nós esteve duas pessoas que eu sou muito grata, que eu coloco aqui, o mestre Samael e o mestre Litelantes. Eu elevo primeiro de tudo a minha gratidão a eles. Tudo isso que eu trouxe para vocês veio desses dois seres, né? Então eu levo minha gratidão a eles e levo minha gratidão a vocês, né, por estarem interessados nesse conhecimento que faz com que a nossa consciência se eleve, né? E é isso, sentir-se grato de verdade, né? E é isso que eu sinto nesse momento a todos. Recebam minha gratidão por estarem aí, né? Apoiando, só de estarem aqui estão apoiando já esse trabalho.